Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel, amém, igreja? Aleluia. Vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Amós capítulo 4. Aleluia. Versículo 6. Vamos ouvir o que o Senhor fala. O Senhor tem falado comigo nessa palavra nos últimos dias, nessa semana. Aleluia. Diz assim: fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios em cada cidade, e falta de alimentos em todo lugar, e mesmo assim, vocês não se voltaram para mim. Vamos fazer uma oração e depois a gente continua. Feche os seus olhos. Senhor, nós clamamos, Pai, para que todo impedimento, Senhor, caia por terra agora. Toda distração, Senhor, em nome de Jesus. Todo sono, Pai. Ó Deus, qualquer obstáculo, Pai, no mundo espiritual que queira impedir a Tua igreja de entender a Tua voz, de entender, Senhor, o tempo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Ó Pai, entender o que o Senhor espera de nós, em resposta ao Teu mover, ao Teu agir, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós clamamos, Pai, que o Teu Espírito Santo venha parar sobre os nossos corações e mentes, gerando vida, Senhor, gerando, Pai, ó Deus, a Tua vontade em nossos corações, os Teus anseios, os Teus desejos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti. Aleluia, Senhor, e nós Te agradecemos. Amém. Aleluia, Senhor. Pai, que eu seja somente um instrumento em Tuas mãos, Pai. Um canal, Senhor, para falar com a Tua igreja, falar com a Tua noiva. Ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Amós 4, versículo 6. Fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios em cada cidade, e falta de alimentos em todo lugar, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, outra não teve e secou. Gente de 2 ou 3 cidades ia cambaleando de uma cidade a outra em busca de água sem matar a sede. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas. Castiguei-os com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Enviei pragas contra vocês, como fiz com o Egito. Matei os seus jovens à espada. Deixei que capturassem os seus cavalos. Enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos. E mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Ficaram como um tição tirado do fogo, e mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Por isso ainda o castigarei, ó Israel, e porque eu farei isto com você, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem. Aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa montanhas da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Aleluia. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Essa palavra, ela mexe muito comigo quando a gente pensa a respeito de nação, de terra. A gente vê a harmonia da palavra de Deus. Se compararmos esse texto com 2 Crônicas, capítulo 7, texto muito conhecido de todos nós, principalmente o versículo
14, mas eu te convido a ler o versículo 13. 2 Crônicas 7, versículo 13. Onde o Senhor diz: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado, aleluia, e curarei a sua terra. E em ambos os textos nós observamos o Senhor falando a respeito de toda dificuldade da nação, todo o castigo, toda a luta, toda a adversidade, que muitas vezes nós dizemos que é coisa do diabo, e o Senhor está dizendo: se eu fechar o céu para que não chova, se eu mandar que os gafanhotos devorem o país, ou se eu fizer sobre o meu povo, se eu enviar uma praga sobre o meu povo, como no texto de Amós que nós lemos. E em todo o tempo, quando o Senhor está fazendo isso, permitindo essas lutas, essas dificuldades, Ele faz isso com um propósito. Ele está mostrando: vocês me abandonaram. Vocês me abandonaram. O meu povo que se chama pelo meu nome me abandonou. E por isso eu permito, eu fecho o céu para que não chova. Eu mando praga. Eu permito a violência. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim. Então toda vez que o Senhor permite dificuldade, envia uma luta, praga, destruição sobre uma terra, sobre uma nação, Ele está dando um recado direto para o seu povo que se chama pelo seu nome. E Ele está dizendo: voltem-se para mim, lembrem-se de mim, assim como foi com o povo de Israel. Parem de adorar esse bezerro de ouro, que vocês chamam de Yahvé. Tiveram a ousadia de colocar o nome de Deus para esse ídolo criado, feito pelas mãos humanas. E o Senhor está dizendo: voltem-se para mim, voltem-se para mim, olhem de volta para mim. Vocês me esqueceram, vocês me abandonaram. Foi assim com o povo de Israel, e tem sido assim em qualquer nação, em qualquer lugar. Quando Deus, Ele olha para uma terra, para uma nação, Ele fala, Ele olha diretamente para o seu povo naquela nação, para a sua igreja. Em Jeremias 29, versículo 7, nós também vemos como o Senhor orienta o povo de Israel que foi exilado. Nesse tempo eles tinham sido exilados na Babilônia. E o Senhor dá uma orientação para aquele povo que tem tudo a ver com isso que o Senhor está falando conosco. O Senhor diz assim: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. O Senhor está dizendo que está tudo completamente ligado. As bênçãos de uma terra, de uma cidade, de uma nação, está totalmente ligada à posição, à postura do seu povo naquela nação. O seu povo que se chama pelo seu nome. E Ele diz: eu não quero abençoar a vocês para que vocês se esqueçam de tudo ao redor de vocês. Não. Ele diz: vocês vão para essa terra, orem por essa terra, busquem a prosperidade dessa terra, porque a prosperidade de vocês depende dessa prosperidade dessa terra. E nós que somos embaixadores do reino de Deus, quando você entregou a sua vida ao Senhor, você ganhou uma nova cidadania, cidadania celestial. Amém, igreja? E aqui a gente se encaixa exatamente nesse texto, onde nós não somos deste mundo,
O Senhor Jesus fala em João 15: vocês não são deste mundo, eu os tirei. Por isso o mundo vos odeia. Mas vocês estão neste mundo com um propósito. Vocês são embaixadores do meu reino neste mundo. E o que Ele está dizendo para nós: busque a prosperidade dessa nação aonde eu os coloquei. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dessa terra. Eu não quero que vocês sejam egoístas. Eu não quero que vocês busquem coisas somente para o interesse de vocês. Pelo contrário, eu quero abençoar vocês, para que vocês abençoem essa terra. Eu abri um canal direto para vocês orarem a mim, e eu responder a vocês, mas não para vocês buscarem somente coisas para vocês, mas Ele diz: orem por essa cidade para a qual vocês foram deportados. Nós que somos cidadãos celestiais, estamos como peregrinos nessa terra, de passagem. E o Senhor está dizendo: busque a prosperidade dessa terra, ore por essa terra na qual eu coloquei vocês. Então tudo que nós buscamos, quando nós oramos e temos orado pelo Brasil, pela nossa nação, é em resposta à palavra de Deus para nós. É o que o Senhor orienta. Se eu fechar o céu, acorda, eu estou falando com vocês, voltem-se para mim. E a palavra de Deus diz: e ainda assim vocês não se voltaram para mim. E o meu desejo sincero, a minha oração sincera, do profundo do meu coração, é que nós, como igreja brasileira, como povo de Deus aqui no Brasil, a nossa nação, que tem sofrido tanto nesses últimos anos, o meu anseio é que nós já temos chegado nesse ápice, no ponto mais alto, que o Senhor precisou nos castigar para que a gente acordasse, para que a gente se voltasse para Ele. E isso é algo que nós devemos levar em conta, a responsabilidade de cada um, porque é algo coletivo e individual. Pergunte-se para você mesmo se você acha que você se voltou para Ele de todo o coração, como Ele espera. Como nós cantamos nessa canção, Avivamento: aqui estou, volta a Ti o meu coração, Senhor. Meu coração está totalmente voltado para Ti. Será que nós estamos assim? Será que nós nos encontramos nessa posição, em resposta a todo o castigo, a toda a luta, a toda a dificuldade que o Senhor permitiu cair sobre o Brasil? Eu espero que sim, porque se não for assim, a palavra diz: por isso ainda o castigarei, ó Israel. Porque vocês ainda não se voltaram para mim, ainda o castigarei mais uma vez, mas sempre com um propósito. E a promessa dele é aí: porque eu farei isto com você, prepare-se para encontrar-se com seu Deus. Será que você, como igreja do Senhor Jesus, se voltou para Ele de todo o coração? Ou seria esse o dia para a gente se arrepender em último grau e falar: Senhor, como a palavra de Deus diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, deixar os pecados para trás, então dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem comigo gostaria que esse seria o dia que a gente entende que o Senhor, Ele está satisfeito, alegre, grato com a nossa resposta, a minha e a sua resposta como igreja, voltando para Ele os nossos corações. E sempre quando a gente fala de arrependimento, eu te dou essa dica, Salmo 51. É o salmo que o rei Davi orou a Deus, pedindo perdão pelo seu pecado de adultério. Tem tantas orações na Bíblia, várias, mas essa é uma, que se você quer pedir perdão para Deus, se arrepender de algum pecado,
Medite nesse Salmo 51. O salmista, ele derrama o coração dele para Deus em total arrependimento. Vamos ler o versículo 1, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Em primeiro lugar, se você quer orar em arrependimento para Deus, pedindo perdão, reconheça as suas transgressões. Sabe aquela postura de, eu não fiz nada de errado, mas tudo bem, eu vou orar. Nem começa. Nem começa, por favor. Se você leu aqui Neemias, os primeiros capítulos, 1 ou 2, se não me engano, tem a oração de Neemias, que era uma geração já futura, depois do que os seus pais, os seus antecedentes fizeram. E o Senhor coloca uma compaixão nele, um desejo de reconstruir as muralhas. E quando ele vai orar, ele fala: Deus, nós pecamos, eu e o meu povo pecamos contra ti. Então, se você quer orar, pedir arrependimento para Deus, falando: Deus, já que eu sou do teu povo, e o Senhor disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face, se arrepender, então eu vou orar. Mas eu não fiz nada de errado, Deus, a culpa é dos outros. Nem comece a orar. Você não vai enganar Deus. A palavra de Deus diz que não há nenhum justo sequer, ninguém que cometa justiça e nunca peque. 1 João 1,10 diz: se nós dizemos que não temos cometido pecado, chamamos Deus de mentiroso e a verdade não está em nós. Então a primeira coisa para você orar, pedindo perdão, é você se revestir de humildade e você assumir a sua culpa. Cada um de nós somos responsáveis, temos a nossa parcela de culpa, de responsabilidade, as nossas transgressões, os nossos maus testemunhos lá fora, quando você diz: eu sou cristão, e não age de acordo com a palavra de Deus. Então você reconhece: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Versículo 4: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Assumindo, reconhecendo que todo mal que nós fazemos uns para com os outros, nós estamos fazendo diretamente para Deus. Atingimos diretamente o coração de Deus, entristecemos sim o coração de Deus, desagradamos a Deus. E o salmista reconhece: Senhor, contra ti, somente contra ti eu pequei. E dando sequência nesse reconhecimento, ele diz: de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. É necessário nós entendermos a posição de santidade do nosso Deus, entendermos a palavra de Deus, tudo que ela ensina a respeito do pecado. Quando a palavra vem e fala para nós: o salário do pecado é a morte. Se nós pecamos, qual seria a imediata consequência para as nossas vidas? A morte. De forma que nenhum de nós podemos nos achegar diante de Deus e falar: Deus, eu errei só um pouquinho, e não é justo você me castigar assim. Calma, menos. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você para falar isso para o seu Deus? Que é santo, santo, santo. Diante do qual os anjos dizem: santo, santo, santo. E o salmista reconhece: Senhor, justa é a sua condenação. Não há argumentação com Deus. É aquilo, diante de Deus a gente larga o escudo, como diz o Salmo 7. Larga o escudo, não queira argumentar com Deus. Quem é muito bom de argumento é péssimo em arrependimento. Chega diante de Deus com humilhação e fala: Deus, eu errei,
E é justa a sua condenação. Você tem razão em me condenar, em me castigar. Deus, nós como igreja brasileira, erramos muito, perdemos o foco muito. Era para ir reto, viramos para a direita, viramos para a esquerda, e o que precisava fazer, nós não fizemos. E justa é a sua condenação sobre nós e sobre a nossa nação. Porque quando Deus, Ele muitas vezes quer atingir a nós, Ele vai atingir a nação. Por isso que Ele diz: busque a prosperidade da nação na qual eu os levei. Porque se eu prosperar vocês, e vocês se esquecerem, vocês estão sendo egoístas. E talvez seja isso que tenha acontecido. A igreja brasileira, abençoada por Deus, viveu prosperidade, acabou voltando os olhos para isso, para bens materiais, para bênçãos materiais, se esquecendo das celestiais, da verdadeira riqueza que está nos céus. Aí o Senhor diz: então, vou precisar atingir a nação inteira para vocês entenderem que vocês se desviaram, vocês perderam o foco. Busque a prosperidade do lugar onde vocês estão, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dessa nação. Eu não quero filho e filha egoísta. Filipenses 2:3, nada, sabe o que é nada? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas considerem os outros superiores a vocês mesmos. Se eu te abençoar, não é para você acumular riqueza na terra, é para você ser um abençoador. Porque do seu lado tem um necessitado, tem um pobre, tem uma viúva, tem um órfão, tem um estrangeiro. Aleluia. E que coisa linda a oração do Juan aqui no louvor. Que nós como brasileiros estejamos o acolhendo bem aqui nessa nação, porque é dever nosso como servos de Deus. E Ele buscando a prosperidade do Brasil como sendo a sua própria nação. E nós não somos diferente dele, porque todos nós somos forasteiros, peregrinos. Se você quer morar para sempre no Brasil, esquece, não é isso que Deus tem para você. Ele tem uma nova Jerusalém sendo preparada para mim e para você. Uma nova terra, novos céus e nova terra. Louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Mas enquanto você está aqui, busque a prosperidade dessa nação. Não volte os olhos só para você. Não volte os olhos só para a sua comunidade. A igreja não é esse prédio. A igreja somos nós, que temos acordado, glórias ao Deus vivo, para sair dessas quatro paredes, invadir a sociedade com amor, transformando tudo ao nosso redor. Louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Continuando com arrependimento. Versículo 9, Salmo 51. Verso 9: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Quer conhecer quando alguém verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados? É quando ela tem vergonha da vida promíscua que ela teve no passado. Quando você vê alguém falando assim: hoje eu sou outra pessoa, mas no passado, nossa, eu peguei todas as menininhas, eu fazia de tudo com a juventude, aproveitei muito essa vida. Você fala: você está feliz com isso? Você quer enganar quem? Se você conhece o Deus que você serve, assim como o salmista com vergonha falou: Deus, esconde o rosto dos meus pecados. Eu tenho vergonha, Senhor, não te lembres dos pecados da minha juventude. Salmo 25. Se você ainda tem orgulho do seu passado, você não se arrependeu completamente. Mas que você tenha vergonha de tudo que desagrada o coração de Deus.
O Senhor, Ele coloca em nós o caráter dEle. Como no Salmo 101 diz: Senhor, como você odeia, eu odeio o pecado. O Senhor não nos chamou para ter orgulho. Ele coloca em nós o caráter dEle, a gente se envergonha. Senhor, nem olha, meu pecado é feio, Senhor, eu tenho vergonha, esconde o teu rosto, apaga todas as minhas iniquidades, Senhor, apaga isso, Senhor, é vergonhoso. Se você está arrependido, tenha vergonha do que você fez, senão você não engana nem a cada um de nós. Não conseguimos nem enganar uns aos outros dessa maneira. Quanto mais enganar o Deus vivo, conhecedor do mais profundo dos nossos corações, os nossos pensamentos e a motivação e as nossas intenções. Versículo 10: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Senhor, eu preciso ser renovado. Me dá um coração novo e puro, Senhor, alinhado com o teu, conforme o teu coração. Que eu tenha nojo, Senhor, do pecado, das transgressões, e não queira jamais voltar para aquele lugar, nem me lembrar de tudo aquilo. Me dá, Senhor, um coração puro, voltado somente para Ti, para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serem acrescentadas. Se você é embaixador do reino de Deus, é isso que você faz. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Entende, você está aqui para estabelecer o reino de Deus nessa terra, sem egoísmo, mas entendendo que quando Deus te abençoa, é para você abençoar quem está perto de você, para você ser um abençoador. Louvado seja o Senhor. Verso 11: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Para mim, eu creio que deve ser para todos nós, todos os servos do Senhor, a coisa mais apavorante que pode ter na nossa vida é experimentar isso que diz aqui no versículo 11. Imagina ser ameaçado de Deus falar: olha, você está pecando e não está se arrependendo, eu vou retirar a minha presença de você, o meu Espírito. Assim como aconteceu com Saul. O Espírito é vida. Deus formou Adão do pó da terra, Ele formou aquele homem, aquele corpo, aquela matéria, e só veio a ter vida quando o Senhor soprou o fôlego dele, de vida, soprou, e o homem se tornou uma alma vivente. O fôlego de vida. Quando o homem pecou, ele morreu espiritualmente. E a nossa vida espiritual é muito semelhante à nossa vida carnal, à nossa vida física na matéria. Sem o Espírito Santo nós somos mortos espiritualmente. Trazendo para uma realidade para a gente entender, semelhante quando vamos a um velório, e ali naquele caixão tem o corpo, que nós sabemos, era uma vida, um ente querido, um familiar, mas que naquele caixão não passa de um corpo de matéria, já não tem vida, porque o fôlego de vida foi retirado. E da mesma maneira que nós olhamos para um defunto, no caixão, sem vida, cada um de nós, sem o Espírito Santo, é assim que o Senhor olha para nós. Porque não há vida espiritual dentro de nós. Ainda que estejamos andando, falando, temos a vida física, mas não temos a vida espiritual. Imagina Deus nos vê assim, como defuntos espirituais, mortos espiritualmente. E o salmista, ele entende isso e fala: Deus, é um clamor que ele está fazendo: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito.
Por isso devemos nos apegar no prazer de passar tempo na presença de Deus no lugar secreto. Entender o valor que isso tem quando o véu se rasgou e cada um de nós temos esse privilégio. E o salmista diz: não me tires da tua presença, Senhor. Não faz isso comigo. Não faz isso comigo, eu me arrependo, eu me humilho, eu me quebranto, apago os meus pecados, apago as minhas transgressões. Eu reconheço o meu pecado, eu reconheço o pecado do meu povo, da igreja, Senhor, mas jamais tires de mim a tua presença, jamais retires de mim, retires de nós o teu Espírito Santo, Senhor. Não queremos morrer espiritualmente, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, apaga as nossas transgressões. Nem olha, Senhor, para os nossos pecados. É vergonhoso, Deus. Não tire de nós o teu Espírito Santo. E o salmista sabe como que Deus trabalha. O Senhor nunca quis. Ele não quer ver filhos arrependidos. Escute bem o que eu vou dizer. Antes de ver filhos arrependidos, Ele quer filhos obedientes. Nós só precisamos nos arrepender porque nós desobedecemos. Se você não desobedece, não precisa se arrepender. E a palavra de Deus diz, o Senhor, versículo 16: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. O salmista entende, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Antes de querer ficar oferecendo sacrifícios, que hoje a gente não tem, graças a Deus, oferecer cordeiros. Não, o que agrada a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Será que Ele pode achar isso dentro de você aqui hoje? Como em Romanos 12, versículo 1 diz, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifícios vivos. Jesus foi o sacrifício por todos nós, mas agora eu e você devemos morrer voluntariamente como sacrifícios vivos, coração quebrantado, voltado para Deus, querendo viver para Ele, somente para Ele, agradar somente a Ele. É isso que agrada o coração de Deus. Antes de querer te ver arrependido, Ele quer te ver obediente. Louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Que possamos nos arrepender de coração sincero. Pedir para Deus um coração puro, que busca obediência. A palavra de Deus diz em 1 Samuel: é melhor obedecer do que sacrificar. Mas quando tem a desobediência, vamos nos voltar de coração sincero para Deus. Êxodo 34, versículo 7, o Senhor falou para Moisés as suas características. E graças a Deus, aleluia, porque nas suas características Ele diz: eu sou Deus, compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade. E o Senhor diz: eu sou justo. Como nós dizemos, o Senhor é justo. Tudo que Ele permitiu acontecer até hoje na minha, na sua vida, na nossa nação, Ele é justo. Jamais podemos dizer para Ele que foi injustiça. Não, não foi. Mas a sétima característica de Deus é que Ele é perdoador. Será que você pode agradecer a Deus porque Ele é perdoador? Ele é justo, mas é perdoador. E ainda que a gente possa entender como uma grande justiça, mas foi da vontade de Deus, e Ele entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, por mim e por você, como um único e suficiente sacrifício eterno, de uma vez por todas, por todos os nossos pecados. Ele assumiu sobre si, levou sobre si toda a nossa culpa. O castigo que era meu, o castigo que era seu, Ele assumiu. E com isso o Senhor executou a sua característica: eu vos perdoo.
E para Ele não deixar de ser justo, Ele executou a justiça no seu próprio Filho. Portanto, nos amar. Aleluia. E graças a Deus hoje nós temos o perdão. Nós temos essa condição de voltar-se para Deus em arrependimento, com o coração quebrantado, orando, se humilhando, buscando a face do Senhor e se arrependendo dos nossos pecados. Incentivo você a ler na sua casa mais uma vez Salmo 51, orando pela nossa vida, cada um de nós, pela nossa nação. Mateus 20, versículo 25. Aleluia. Voltando para o exemplo perfeito, que é o Senhor Jesus, o nosso mestre. Como Filipenses 2 diz, versículo 3, nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, considere os outros superiores a si mesmos. E no versículo 4 diz, tenha cada um de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. E o Senhor Jesus, Ele vai ensinar para os discípulos, dentro do que nós estamos vivendo aqui no Brasil, falando de governo, de liderança. Mateus 20, 25, Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E é isso que nós, pela graça e misericórdia do Senhor, estamos vivendo hoje. E vamos celebrar. Dentro de alguns minutos, celebrar a Santa Ceia. Porque o Senhor decidiu entregar a sua vida por nós, em resgate por nós, por muitos. É por isso que Ele é o nosso Rei. Como eu disse essa semana, o meu verdadeiro líder não precisa de eleição, porque Ele já é Rei. O nosso verdadeiro líder não precisa de eleições, Ele já é nosso Rei. Ele é o nosso Rei por mérito, porque Ele colocou em prática o princípio que quem quer ser o primeiro tem que se entregar. Ele falou, eu me entrego para dar o exemplo, eu sou servo, eu entrego a minha vida por resgate por muitos. E é por isso que Ele é o meu Rei hoje, é por isso que Ele é o seu Rei, porque Ele entregou a vida dEle por você, por mim, por nós. Eu quero neste momento fazer uma oração com toda a igreja. Se coloca de pé no seu lugar. Que possamos nos unir com quem está do nosso lado. Com muito respeito e educação, se você puder se unir ombro a ombro com quem está perto de você. Como igreja, para que nós como igreja possamos orar. Em primeiro lugar, arrependidos pelos nossos pecados individuais. Em segundo lugar, apresentando a igreja. A igreja central, nós e a igreja do Brasil, a igreja do mundo, pelas nossas transgressões. Mas lembre-se, comece reconhecendo. Não vai com essa mentalidade, porque o pastor está dizendo eu vou orar, então não ora. Mas se você tem humildade para reconhecer as suas falhas e agradecer a Deus pela misericórdia dEle na sua vida, faça essa oração comigo. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor Deus maravilhoso, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Porque nesse momento podemos orar a Ti, Senhor, abrir o nosso coração para Ti, Senhor. Em primeiro lugar, reconhecendo, Senhor, as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, reconhecendo que contra Ti nós pecamos, Senhor, temos cometido pecado, Pai. Oh Deus maravilhoso,
e justa é a tua sentença sobre nós, a tua condenação. Oh Pai, o Senhor tem razão em nos condenar, Pai. Oh Senhor, porque nós falhamos perante Ti, o Senhor nos amou, nos libertou da escravidão do pecado, e nós Te abandonamos. Senhor, nós nos esquecemos de Ti quando o Senhor nos abençoou. Pai, nesse momento nós voltamos os nossos olhos para Ti, voltamos os nossos corações para Ti, Senhor. Em total arrependimento buscamos a Tua face, Senhor, e deixamos os nossos maus caminhos, Senhor. Queremos andar mais perto de Ti, com mais santidade. Senhor, nos envergonhamos dos nossos pecados, nos envergonhamos, Senhor. Não temos orgulho não, Senhor, temos vergonha. É abominação aos Teus olhos, porque Tu és santo, Tu és santo, e em Ti não há trevas. Senhor, nós nos arrependemos, Senhor. Eu pequei, nós como igreja pecamos, e pedimos perdão, Senhor. Pedimos, Senhor, vem sarar a nossa nação. Senhor, buscamos a prosperidade, entendendo o Teu coração. Senhor, queremos bênçãos, mas não para nós, não para acumularmos tesouro na terra, mas para abençoarmos o próximo, semeando e acumulando tesouros celestiais, fazendo amigos para a eternidade. Em nome de Jesus, Senhor, nos arrependemos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que esse seja o ápice, Senhor, do Seu castigo, que já temos atendido, Senhor. Aleluia, Pai, a resposta a tudo isso, Deus. Vem, Senhor, cessar o tempo de castigo, o tempo da condenação. Senhor, agrada-te de nós, dá-nos um coração puro, um espírito estável dentro de nós, Senhor, totalmente ligado a Ti, Senhor, que não se desvia para a direita nem para a esquerda, que não se apega a tudo que o mundo nos oferece, que não flerta com o mundo, com os prazeres do mundo, mas que se deleita na Tua presença, no Teu reino e na Sua justiça. Em nome de Jesus, Senhor, Senhor, nós Te pedimos, e nós Te agradecemos. Aleluia. Aleluia. Oh, louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós vamos participar da ceia neste momento. Convido você a manter esse coração quebrantado e contrito, reconhecendo a sua carência, reconhecendo a sua necessidade do perdão e do sacrifício de Jesus na cruz. Isso é participar da ceia de maneira digna, sem confiar na sua própria força, mas reconhecendo a sua posição diante de Deus. Falei de manhã, eu repito, a ceia da Páscoa, o Senhor Jesus estava instituindo a celebração da ceia, que muito se assemelha com uma refeição. Eu quero te incentivar a algo diferente aqui. Não estamos mudando nada na ceia, nós vamos sempre manter normal a nossa ceia, mas que em cada refeição sua você possa orar a Deus e agradecer ao Senhor pelo sacrifício do Senhor Jesus. O pão que representa o corpo, tudo que você for comer, que você vai mastigar, é o arroz, o feijão, a carne, seja o que for, os legumes. Agradeça ao Senhor, se lembrando do corpo que foi castigado no nosso lugar, no meu lugar. E o cálice que representa o sangue derramado lá na cruz. Tudo que você for beber, seja o suco, o refrigerante, a água, lembre-se,
que por você foi derramado o sangue puro, carmesim do Cordeiro Celestial. O arrependimento que o Senhor quer de nós não é uma vez por mês aqui na igreja. É disso que o Senhor está falando. Ele quer uma igreja de coração voltado para Ele. Todos os dias da sua vida, todo momento, todo minuto, todo segundo, você se lembrando: justa é a condenação de Deus para mim, mas graças a Deus que é perdoador, e Ele ofereceu o sacrifício que eu jamais poderia oferecer, e por isso eu sou perdoado. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está entendido, igreja? Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelo pão e pelo cálice, agradecendo a Deus por esse sacrifício. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, como o Senhor Jesus fez e ensinou: fazer isso em memória de mim, toda vez que comerem e beberem. Senhor, e nós apresentamos neste momento este pão e este cálice, que representam o corpo do Senhor Jesus, oferecido em nosso lugar. O cálice que representa o sangue derramado lá na cruz, o sangue que nos purifica de todo pecado e de toda injustiça, quando nós confessamos os nossos pecados, como a Tua palavra diz. Senhor, e nós te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. Apresentamos a Ti, Senhor, te louvamos com o coração quebrantado e contrito e agradecido. E nós iremos agora participar no nome de Jesus. Amém. Que você possa louvar, adorar essa canção, enquanto você pega o pão e o cálice, para depois orarmos mais uma vez. Aleluia. Este